Boa tarde. Tenho o prazer de coordenar essa mesa com colegas mais perto. Estão ouvindo? Tenho o prazer de coordenar essa mesa sobre cultura com colegas vindos de horizontes distintos geograficamente. E antes da gente começar os trabalhos, eu gostaria de agradecer aqui a organização do evento, na pessoa da Rosa Freire de Aguiar, da professora Ingrid Sartre e do nosso Glauber Carvalho, que, mais uma vez, trazem o tema da cultura para a luz dos grandes debates, não é? Questões importantes. Então, a gente vai dar início rapidamente a essa mesa, que já está um pouquinho atrasada, e eu vou chamar aqui os colegas convidados, professor Albino Rubim, da Universidade Federal da Bahia, professor titular, e também do Programa Multidisciplinar de Pós-Graduação em Cultura e Sociedade, e do Programa de Artes Cênicas do Centro de Estudos Multidisciplinares da UFBA, professor César Rolano, professor associado da Universidade Federal de Sergipe, professor, não nos cumprimentamos na entrada, e também o professor Luiz Dulce, professor de Letras e Literatura, por favor. Vem aqui para esse cantinho. Tem aqui, ó. Venha para essa. Não, venha para essa aqui. Vem para cá. Eu estou aqui. Deixa eu só pegar um. Como vai? Tudo bem? Quando vi reunidos esses nomes, conheço os trabalhos do professor Albino Rubim e César Bolano com muita admiração, e também da militância do professor Luiz Dulce. Professor, não? Eu não pude, comentei agora com a Ingrid, não pude deixar de refletir como há um traço que resgata a figura de Celso Furtado, sobretudo na sua reflexão sobre o papel da política cultural como um motor de liberação das energias criativas na sociedade. Então, eu acho que é muito oportuno essa arquitetura que Ingrid aqui montou, não foi por acaso, obviamente, porque ela também percebe e valoriza esse traço nos trabalhos que aqui se vai discutir sobre a questão da cultura, na cultura, no seu papel como elemento de força social, de criação econômica, e também como o próprio Celso Furtado pensou um pouco nos anos 90, não é? O papel das tecnologias de comunicação e a sua influência nas mudanças das identidades culturais e da cultura. Então, eu passo com muito gosto a palavra aos senhores, que trabalham sobre esses temas, não é? Eu propus que Dulce começasse, porque eu acho que seria interessante a discussão primeiro da participação social. A mesa já está organizada assim, ó. E a mesa já está organizada assim. E nós temos, porque já sabemos que temos até às 18 horas apenas esse auditório, então temos, não é isso? E temos uma segunda mesa, temos aquela velha história, Albino, uns 15 a 20 minutos para o tema da cultura, mas porque aí nos dá tempo também do auditório se manifestar, que seria interessante, não é? Então... Começa vocês, então. Vai dar meia hora discutir para resolver. Então, tudo bem, posso ser. Olha, eu tinha preparado uma apresentação, mas eu estou achando que a apresentação vai ficar muito longa, então eu vou preferir, primeiro, agradecer a coordenação do encontro, ao Centro Celso Furtado pelo convite. É um prazer estar aqui, e é um prazer estar discutindo também
esse tema da cultura, né, dentro dessa perspectiva aqui que está sendo colocada, dessa integração sul-americana. Eu queria começar até por uma frase do Celso Furtado. Ele diz o seguinte, em determinado momento, num texto que ele escreve: na fase atual de nossa história, o elemento de utopia de que necessitamos somente poderá vir pela política cultural. Eu queria começar por aí. Dizer que nós estamos vivendo nós vivemos hoje um momento de grandes desafios para a política. Eu diria assim, a política no mundo contemporâneo e no Brasil contemporâneo sofre de um certo mal-estar. E eu queria dizer assim, rapidamente, para começar a falar mais especificamente de política cultural, dizer assim, esse mal-estar, alguns tópicos desse mal-estar são muito nítidos. Por exemplo, a questão da democracia representativa, né, de quem nos representa, né? Quer dizer, essa é uma dimensão que eu acho que é importante. Mas, de outro lado, se há esse mal-estar na democracia representativa, nós não temos ainda, não para substituí-la, mas para compor com ela, nós não temos ainda uma democracia participativa com elementos efetivamente configurados, consistentes, né? que caminhem. Quer dizer, nós estamos ensaiando, e isso é importante, eu acho que o Brasil, desde o governo Lula, deu passos significativos nesse sentido, e Dulce, que está aqui presente, por isso que eu sugeri, inclusive, que ele começasse. Dulce teve um papel muito importante aqui, enquanto secretário, ministro e secretário, no sentido de desenvolver uma série de canais, de mecanismos de participação, de uma democracia participativa, né? Eu imagino que a democracia do presente e do futuro seja uma democracia que vai conjugar democracia representativa e democracia participativa, né? Então, queria dizer um pouco isso e dizer também, aí já de um ponto de vista da dimensão mais, que de alguma maneira eu lidei um pouco com isso mais no passado, de um outro mal-estar da política, que eu diria o seguinte: a política ela foi, na verdade, desenvolvida, os vários mecanismos da política, os vários ritos que a política tem, os vários dispositivos, eles foram desenvolvidos, por exemplo, como eleições, parlamentos, partidos, sindicatos, comícios, passeatas, manifestações, foram desenvolvidos a partir da modernidade e, muito marcadamente, a partir de um contexto moderno onde a rua e o espaço físico eram fundamentais, né? Se a gente pensar bem, quer dizer, essas manifestações, passeatas, barricadas, acontecem fundamentalmente em espaços físicos na rua. A sociedade que nós vivemos hoje não é propriamente a sociedade moderna. Eu não vou entrar na discussão se é uma sociedade neomoderna, pós-moderna, não vou entrar muito nessa discussão, mas é uma sociedade diferente da sociedade moderna, porque nós vivemos uma sociabilidade hoje que é absolutamente complexa, no sentido que conjuga o tempo todo espaços geográficos, espaços virtuais, o tempo todo conjuga a presença com a presença à distância, que a gente poderia chamar de telepresença, conjuga o local com o global o tempo todo. Quer dizer, nós vivemos uma sociedade que é muito distinta, no certo sentido, da sociedade moderna. É um outro tipo de viver o mundo, de estar no mundo. Quer dizer, nós temos hoje uma capacidade, para o bem e para o mal, aqui não necessariamente uma avaliação de valor, de viver planetariamente e de viver em tempo real. E sabendo que o que acontece no mundo nos interfere na nossa vida imediatamente. Quer dizer, a realidade, nossa realidade, é essa realidade complexa. A minha questão é saber se a política que foi desenvolvida na modernidade, todos esses ritos, todos esses instrumentos, todos esses dispositivos, são totalmente adequados a essa nova sociabilidade. Eu desconfio que aí está um outro elemento de mal-estar, porque talvez nós estejamos agora constituindo uma política adequada a esse século, ao século XXI, né, a essa sociedade diferente e complexa. Então, dito isso, eu queria dizer o seguinte, mais especificamente agora entrando no... Eu estou meio correndo para fazer dentro do prazo que eu tenho aqui uns 15 minutos, não é isso? Falando mais do campo especificamente da cultura, certo? Dizer, claro,
pensando que cidadania é direito a ter direitos, né, como já foi dito, a cidadania ela veio, na verdade, ela é um conjunto de direitos que vai constituindo novos direitos, agregando novos direitos. Então, ela teve direitos individuais, direitos políticos, direitos sociais, né, como educação e saúde, e direitos de uma geração, talvez de última geração, que tem a ver com a cultura, tem a ver com comunicação. E nós podemos falar, então, eu acho que a partir, por exemplo, do texto importante da Marilena Chaui, nós podemos falar da ideia de cidadania cultural. Entendeu? Um conjunto de direitos novos, que são direitos culturais, e uma cidadania cultural com base nesses direitos. E o que Marilena, no livro dela, que é um livro, acho que marcante, ela propõe que a gente possa falar em cidadania cultural com pelo menos 3 requisitos importantes. Primeiro requisito, que haja um acesso a determinadas modalidades de cultura. Eu quero sublinhar aqui a ideia de determinadas modalidades de cultura, porque acesso à cultura, se a gente dissesse pura e simplesmente acesso à cultura, nós estaríamos sendo equivocados. Porque cultura todos têm. Quer dizer, todos os homens e mulheres, eles vivem em ambientes culturais e, portanto, eles produzem, eles estão imersos em cultura. Então, todo e qualquer ser humano tem cultura. Mas, nas várias sociedades capitalistas, e na sociedade brasileira em particular, determinadas modalidades de cultura são altamente excludentes. Por exemplo, se a gente pensar quantas pessoas vão ao cinema, quantas pessoas vão ao teatro, quantas pessoas vão a concerto, quantas pessoas leem livros, quantas pessoas frequentam bibliotecas. E esses dados, se eu disser qualquer desses dados em relação ao Brasil, são dados escandalosos. É de uma exclusão cultural, nesse sentido específico, muito grande, né? Então, a primeira condição é de ter acesso a determinadas modalidades de cultura que não seja a modalidade própria daquela pessoa, do ambiente em que ela vive, que ela tenha acesso a outras modalidades de cultura. E quero enfatizar isso. O Brasil, nesse sentido, é absolutamente excludente. Nós avançamos muito na superação de exclusão no campo social e econômico, mas ainda avançamos muito pouco na superação desse tipo de exclusão cultural. O segundo requisito que Marilena coloca é assegurar que as pessoas tenham direito à experiência da criação. Isso não quer dizer que as pessoas sejam necessariamente criadores, ou artistas, ou cientistas, não é isso. Não se trata de supor que todo mundo vai virar artista, todo mundo vai virar cientista. Trata-se de dizer que é importante para o ser humano que ele tenha uma experiência, ou tenha experiência na vida no campo da criação cultural. Criação cultural no sentido amplo, não é só arte, é cultura popular, é ciência, quer dizer, é ter a experiência da criação, quer dizer, saber, a experiência importante para constituir o ser humano, né? Então, essa segunda, constituir o ser humano, constituir os grupos sociais, os setores sociais, as comunidades sociais. Então, esse é o segundo requisito que a Marilena coloca. E o terceiro requisito é a participação na discussão e desenvolvimento de políticas culturais. O que é propriamente uma novidade, se a gente pensar em termos de Brasil, porque nós vamos ter a primeira Conferência Nacional de Cultura do Brasil, vai acontecer em 2005. Nós nunca tivemos uma experiência de uma Conferência Nacional de Cultura antes do governo Lula. Então, eu quero, como o tema é cultura e participação, eu quero discutir um pouco essa ideia de participação no campo da cultura, né? Nesse sentido, o governo Lula e a gestão do ministro Gilberto Gil e depois Juca Ferreira foram realmente importantíssimas. Nós tivemos, pela primeira vez, como disse, Conferência Nacional de Cultura, mas nós não tivemos só a conferência de 2005, nós tivemos 2010 e 2013, já no governo Dilma, quer dizer, três conferências de cultura. Nós tivemos um conjunto bastante grande de conferências estaduais, conferências municipais, conferências setoriais, porque a cultura é um campo complexo e tem dentro da cultura vários setores, e esses setores fazem conferências setoriais, teatro, culturas populares, culturas digitais e por aí vai, quer dizer, esses setores também fazem conferências. E em alguns estados, como é o caso da Bahia, e eu fui secretário de Cultura da Bahia, nós fazemos conferências territoriais. Porque no governo Jacques Wagner, no qual eu fui secretário de Cultura, a Bahia foi
dividida, na verdade, a partir de uma ideia de territórios de identidade, que é uma ideia muito interessante, inclusive para o campo da cultura, porque não se tratam apenas de territórios geográficos ou territórios de raiz econômica, mas se tratam de territórios de identidade. Portanto, para nós da cultura é uma coisa importante, né? E, com base nisso, nós fizemos, durante todo esse período, não só as conferências estaduais, mas dentro das conferências estaduais, conferências territoriais. Em cada um desses territórios aconteciam conferências. A Bahia foi dividida em 27 territórios e, portanto, nós fizemos, né, em 2011 e 2013, que foram os 2 anos que eu estava na secretaria, nós fizemos conferências territoriais que envolviam um conjunto de municípios que estavam naquele território de identidade. Além disso, nós tivemos conselhos, os conselhos de cultura, que no Brasil, as capitais todas, os estados têm conselhos de cultura, e também os colegiados chamados setoriais. Quer dizer, a experiência, na verdade, de participação no governo Lula, e depois continuada, mas continuada num ritmo não tão acelerado, num patamar mais frágil, nós tivemos uma experiência riquíssima de participação cultural, de organização, portanto, no campo da cultura. Nós tivemos, além disso, também, por conta disso e por conta dessas políticas, a articulação de determinados programas, muito interessantes, programas que tiveram um enraizamento, apesar dos recursos do Ministério da Cultura serem pequenos, e apesar deles terem crescido significativamente no período Lula, eles chegaram a 0,8%, eles saíram do patamar de 0,14% no último ano do governo Fernando Henrique, para 0,8%, então chegou perto a 1%, o que é muito pouco para a cultura, obviamente, mas que era uma ampliação significativa. Nós tivemos desenvolvimento de uma série de programas que também, além das conferências, dos conselhos, dos colegiados, uma série de programas que incorporavam muito essa ideia de que era preciso fazer uma cultura para a sociedade brasileira. Gilberto Gil disse muitas vezes que o Ministério da Cultura não podia ser um ministério para os artistas, que seria a mesma coisa do Ministério da Saúde ser um ministério para os médicos. E o Ministério da Cultura tinha de ser o ministério dos artistas, do pessoal de patrimônio, mais da sociedade brasileira como um todo. E eu queria falar aqui rapidamente de alguns programas que encarnam um pouco essa ideia. Um programa como, por exemplo, assim, Revelando os Brasis, que é um programa, eu vou falar um pouco dele, que talvez a maioria das pessoas não conheça. É um programa de produção de audiovisual em municípios de até 20 mil habitantes. Olha que coisa genial. É um programa na área de audiovisual que não é feito para os profissionais de audiovisual, porque, em geral, os programas de audiovisual são feitos para os profissionais. Esse não, é feito para municípios de até 20 mil habitantes, portanto, municípios que não têm praticamente acesso a audiovisual nenhum, a não ser a televisão, porque lembrem que no Brasil existem 2.500 cinemas, mais ou menos, para 5.500 municípios. Então, a maioria esmagadora dos municípios brasileiros não tem acesso, por exemplo, ao cinema, que é um grande dispositivo de audiovisual. Então, esse programa é um programa interessantíssimo, porque ele atingia exatamente uma população que estava apartada da produção do audiovisual. E ele atingia pessoas que não necessariamente eram do campo do audiovisual, mas pessoas que propunham determinadas histórias, propunham determinados filmes, ainda que tivessem pouquíssima inserção no campo da produção audiovisual. Eu podia falar de outros programas, mas eu vou só pontuar um outro que eu acho significativo, esse praticamente todos conhecem, que é o programa Cultura Viva, também dito Pontos de Cultura, né? Esse programa ele tem alguns aspectos que eu acho admiráveis. Pela primeira vez, eu gosto de insistir nisso, o Estado brasileiro vai fazer um programa de cultura, de política cultural, que não trata com artistas apenas, não trata apenas com o pessoal de patrimônio, mas atinge determinadas comunidades culturais que nunca na história tiveram relação cultural com o Estado brasileiro, de um programa de apoio, de um programa de política cultural. Então, isso é ultra significativo nesse programa. Quer dizer, ele é um programa, portanto, que ele cria para o Ministério da Cultura
uma base social, uma base cultural nova. Não é por acaso que esse programa Cultura Viva tem amplíssima repercussão. É um programa dos mais conhecidos e mais lembrados por todos durante o período do governo Lula, depois da própria Dilma. O programa foi arrefecido um pouco, mas continuou. Hoje existe uma lei nacional chamada Cultura Viva. E esse programa, hoje existem 4.000 pontos de cultura, no Plano Nacional de Cultura, que foi aprovado em 2010, a previsão é que em 2020 nós tenhamos 15.000 pontos de cultura no Brasil. Eu espero que a gente realmente consiga isso. E esse programa, aí eu quero fazer uma ponte com o debate que estava sendo colocado aqui, que é o debate da integração sul-americana. Esse programa, paradoxalmente, ele cresceu muito até 2010. De 2010, ele entrou num certo colapso. E esse colapso foi atribuído, por muitas falas, por muitas narrativas, a que as pessoas que foram contempladas pelo programa não tinham capacidade de gerir o programa, não tinham capacidade de prestar contas do programa. Então, a atribuição que havia um problema administrativo de gestão complicado. Eu discordo muito dessa visão e eu digo o seguinte: esse programa abriu a relação do Estado brasileiro com determinadas comunidades e, portanto, ele deveria também criar novos dispositivos que possibilitassem essa relação. Eu digo sempre assim, não dá para você trabalhar com a agricultura familiar da maneira que você trabalha com o agronegócio. Aqui é a mesma coisa. Você não podia trabalhar com a grande cultura, uma cultura organizada, às vezes até em termos de empresa, trabalhar da mesma forma com comunidades culturais, dos indígenas da Amazônia, do pessoal da cultura popular de Pernambuco ou do interior do Rio. Quer dizer, tinha de ter um outro dispositivo, um conjunto de outras regras republicanas e democráticas para que esse programa fluísse de forma satisfatória. Mas veja, nesse momento que ele entra num certo compasso de uma certa paralisia, é quando esse programa começa a se expandir pela América, particularmente pela América do Sul e pela América Latina. E aí ele vai tomar um outro nome, vai se chamar Cultura Viva, que é o nome brasileiro, mas Cultura Viva Comunitária. E é interessante que essa expansão, ela se dá com uma modificação, a permanência de uma série de ideias do programa brasileiro, mas também com uma adaptação muito nítida a determinadas realidades nacionais. Essa ideia forte da comunidade é muito presente a partir de experiências do Equador, de experiências da Bolívia, e ele vai tomando uma série de características. Esse programa, eu acho que ele se torna, na verdade, a possibilidade de uma integração cultural sul-americana, não mais a partir daquela integração que aconteceu nos anos 60 e 70, onde se falava muito de uma América Latina, e efetivamente a cultura teve um papel importante nessa articulação da América Latina, a partir do conhecimento de um conjunto de intelectuais, de pensadores importantes, como Celso Furtado, de pensadores importantes em outras áreas, como Paulo Freire, que teve influência importante em vários países da América Latina, mas também de cineastas, de músicos, de gente de teatro, Augusto Boal, de pessoas que circularam e se criou um ambiente cultural latino-americano muito a partir desse conjunto de intelectuais que se conheciam e que nos fizeram conhecer melhor a cultura desses países. O que nós temos hoje, a possibilidade, a partir desse Cultura Viva comunitária, é ter um outro tipo de integração que não passa propriamente, é do campo da cultura, mas não passa propriamente por uma articulação entre artistas intelectuais. Passa por uma articulação muito mais forte de comunidades culturais, porque o programa Cultura Viva é um programa de comunidades culturais. Quer dizer, um programa de outro tipo de cultura, de uma cultura que tem a ver com cultura popular, com cultura comunitária, que hoje está presente na maioria dos países latino-americanos e sul-americanos, de forma muito desigual, mas de forma muito potente. Quer dizer, foi feito um primeiro congresso do Cultura Viva comunitária. Esse ano está previsto o segundo congresso do Cultura Viva comunitária em El Salvador, e há uma articulação, eles têm um conselho do Cultura Viva comunitária, que envolve vários países. Esse conselho se reúne
constantemente. Então, se criou uma teia, uma rede de trocas, de integração muitíssimo interessante nesse campo, né? Eu queria terminar por aqui. Eu acho que eu falei muito, queria chegar, portanto, a como a gente vai avançando e criamos mecanismos de integração que hoje passam no campo da cultura, importantíssimos, e que passam ao largo de apenas uma integração acadêmica das universidades, ou dos intelectuais, ou dos artistas. Me parece que esse tipo de integração hoje, que pega as comunidades culturais, ou representantes das comunidades culturais, é algo absolutamente novo, porque isso significa também uma outra América do Sul, uma outra América Latina, onde as comunidades culturais começaram a ter uma participação efetiva nessas sociedades, comunidades que eram antes totalmente excluídas, que eram totalmente antes marginalizadas, e que, a partir de determinadas políticas, de determinados governos progressistas, nesse conjunto de países, fizeram que essas comunidades passassem a ser sujeitos políticos e sujeitos culturais importantes. É um pouco isso que eu queria colocar. Professor César Bolanho. Bom, será que está bom? Em primeiro lugar, quero agradecer muito o convite da Ingrid, do Centro Celso Furtado. É um prazer. Conheço o centro já faz algum tempo. Trabalhei um pouco aqui durante a minha pesquisa sobre o conceito de cultura em Furtado, que terminou já faz um tempinho. O livro está publicado. Então é um prazer muito grande voltar aqui para discutir esse tema. Agora, o tema da relação integração e cultura, vou dizer já logo de início, a questão da integração não é o meu objeto de pesquisa. Eu viajo muito, tenho participado da integração no campo da comunicação como um participante dos debates e das articulações, aí, mas não tenho uma tematizado a integração para além do próprio campo no qual eu atuo. A minha discussão aqui, então, vai estar mais centrada na discussão da cultura, mas da cultura num foco um pouco diferenciado, porque, na verdade, a minha questão central é a questão da comunicação. Agora, eu não faço essa diferença, eu acho que essa diferenciação entre comunicação e cultura, ela é, na verdade, um poderoso dispositivo de dominação e de mascaramento de uma realidade de dominação muito fundamental, né, no interior da estrutura atual do capitalismo, a partir basicamente da constituição da hegemonia norte-americana, vamos dizer assim. Então, a questão cultural, portanto, segundo eu penso, é uma questão de hegemonia. É no interior, vamos dizer, a hegemonia se constitui na cultura, sobre a cultura. Isso todo mundo sabe. Se nós estamos falando, como se colocou aqui, de uma integração, que é uma integração que se propõe, de uma certa forma, contra-hegemônica, né? Então, é nesse sentido que eu vejo que a questão cultural ela deve ser pensada, né? Agora, a questão, o pano de fundo, do meu ponto de vista, é que, durante esse período todo de governos progressistas, vamos dizer, na América Latina, alguns intentos ocorreram no sentido de mudança das políticas de comunicação, de forma muitas vezes muito tensa em relação aos poderes constituídos. E o Brasil, de um modo geral, ele é diferente nesse aspecto, né? Então, o Brasil decidiu por não realizar, durante esse período, mudanças mais significativas, para ser condescendente, num terreno que é o terreno fundamental onde se joga a questão,
onde se joga a questão da hegemonia. Apesar disso, o Brasil passou por mudanças talvez até mais significativas no campo da regulação das comunicações do que em outros países, onde muitas vezes houve a mudança legal, mas como a lei não muda a realidade, né, muitas vezes a realidade se manteve como está. O problema é que as mudanças que ocorreram no Brasil foram mudanças no sentido contrário ao que nós desejaríamos, né? Mas a partir basicamente da privatização das telecomunicações, há um movimento muito importante de transição, né? E esse movimento de transição ele permanece, vamos dizer, ele segue o seu ritmo basicamente até o presente momento. Então, eu acho que, reposicionando um pouco a questão, né, eu desenvolveria, puxando aqui um pouco a brasa para minha sardinha, né, a questão em termos da relação comunicação e cultura, pensando comunicação essencialmente como condição de poder. Existe uma relação de poder que está por trás disso, e quando você separa a política cultural da política de comunicação, de alguma maneira existe já uma aceitação de uma divisão de poder que está constituído já há bastante tempo no Brasil, né? De um modo geral, você pode dizer que há uma diferença entre a forma como se constrói a hegemonia no século XIX e no século XX. Então, você tem, no período, vamos dizer, do capitalismo liberal, né, do capitalismo concorrencial, você pode falar em uma separação entre cultura de elite, cultura popular, culturas de classe muito marcadas, como, por exemplo, o Hobsbawm mostra no trabalho dele sobre o século XIX, a constituição da cultura operária, de uma cultura operária que se reconhece como tal e que se contrapõe à cultura hegemônica, etc., e uma disputa muito interessante de reconhecimento e de identidade de classe, que no século XX vai se dissolver, e vai se dissolver pelo surgimento de um elemento fundamental, que é aquilo que se chama, né, eu continuo chamando, de indústria cultural. Então, a indústria cultural ela surge para complicar esta situação, porque as condições de construção da legitimidade não se dão mais naquele terreno de disputas interculturais, não é, em que determinados tipos de negociação, depois a gente pode entrar nisso por causa do Brasil, se exercem, mas vai se dar através de uma estrutura intermediária que emprega trabalho cultural, que, portanto, um tipo de capital que subsume um tipo particular de trabalho e que realiza a mediação entre os poderes constituídos e a massa dos cidadãos e dos consumidores. Isto é, essencialmente, a indústria cultural, que é uma estrutura típica do capitalismo monopolista, né, principalmente, vamos dizer, de forma paradigmática, a partir do pós-guerra, dos anos 50, da segunda metade do século XX, onde ela se apresenta de forma muito paradigmática, vamos dizer assim. Então, aliás, é uma característica também de um determinado tipo de hegemonia internacional, porque os Estados Unidos inauguram este negócio, porque a forma de construção da hegemonia em nível internacional, por exemplo, no período da hegemonia inglesa, era diferente, tá? Era da esfera pública, que o Habermas analisa, né, de forma clássica, né, os jornais, as agências internacionais, havia toda uma estruturação da esfera pública em nível nacional nos diferentes países imperialistas e nas suas áreas de influência, e com a hegemonia norte-americana isso se dá de forma diferente, e a cultura passa a ser um elemento chave central nesse processo, mais do que não apenas, né, e talvez principalmente a questão cultural em relação
às estruturas anteriores da imprensa, enfim. Com os Estados Unidos, com a hegemonia norte-americana, no período pós-guerra, você pode tomar o Brasil, inclusive, como um caso paradigmático. Você tem um oligopólio internacional muito bem estruturado nos setores de cinema e da música, né, em nível global, que é um elemento central, inclusive, para desestruturação dos outros imperialismos nacionais. Isso daí está no Harvey, a gente pode desenvolver melhor depois, né, e para a constituição de uma centralização da produção ideológica nos Estados Unidos. Evidentemente, não é só a comunicação, existem uma série de outros elementos que estão envolvidos nisso, mas a indústria hollywoodiana e a grande indústria fonográfica formam um oligopólio global comandado pelos Estados Unidos, e em cada país você vai ter sistemas monopólicos ou oligopólicos nacionais nos setores de radiodifusão. Então, a televisão, principalmente, evidentemente, a partir dos anos 50, e de forma crescente, tem um papel fundamental e é um espaço preservado para um determinado setor da burguesia nacional, e uma burguesia nacional que talvez até economicamente mais frágil do que outras, mas com um enorme poder político de lobby e de pressão, e isso lhe dá condições, né, de uma posição muito estratégica na estruturação do poder, evidentemente, justamente pelo fato de que a construção da hegemonia passa por ela. Não é mais aquele intelectual, quem faz a mediação não é mais aquele intelectual orgânico do passado, né, ou o intelectual independente que tinha determinadas características, mas agora são trabalhadores intelectuais empregados de um determinado capital, no caso do Brasil, de uma empresa familiar determinada. Tá? Poderia ser do Estado, como existe em outros, na Europa, por exemplo, de forma significativa. Bom, num determinado momento, até os anos 80, era o Estado que fazia, e depois tem um sistema misto lá constituído. Mas, enfim, as condições de construção do consenso, elas se dão agora sobre outras bases, e essas bases são bases mais capitalistas, porque elas significam que a relação que se estabelece é uma relação entre um capital que emprega trabalho, o capital não tem a capacidade de fazer, o capital constante não pode fazer a intermediação, são os trabalhadores culturais que são empregados e são utilizados de uma determinada forma, que são trabalhadores, portanto, que fazem parte da classe trabalhadora, sem entrar em detalhes, não é? Que realizam o processo de mediação a serviço de um capital. É diferente, no caso do Brasil, por exemplo, do que aconteceu, sei lá, na construção do Estado brasileiro nos anos 30, pela intermediação dos intelectuais, através do Estado e com determinado projeto de construção de uma autonomia do Estado brasileiro no momento da Revolução Burguesa ou no momento da implantação do início do processo de industrialização. É claro que, nesse momento, vamos dizer, a base da construção da hegemonia, como sempre, é a cultura popular, não é a cultura de elite, é a cultura popular que vai ser incorporada de alguma forma. Então, por exemplo, eu dou um exemplo muito simples, que eu conheci, sobre o qual eu escrevi num determinado momento, como naquela determinada situação, o jogo da capoeira, que era uma coisa absolutamente marginalizada e perseguida pela polícia, passa a ser reconhecido como esporte nacional. E mestre Mestre Bimba vai jogar capoeira com o seu grupo lá na frente do presidente da República, e aquela capoeira baiana passa a ser considerada um esporte nacional, como o samba carioca, como outras manifestações
culturais. Por quê? Porque é nesse caldo cultural das culturas populares que a burguesia industrial vai encontrar a sua forma de legitimação e de reconhecimento perante as outras burguesias industriais de outros países do mundo que têm culturas, evidentemente, diferentes da nossa. Este é um processo que se dá em termos de uma negociação entre uma classe média branca que está no aparelho de Estado e que tem um projeto nacional e elementos das culturas populares, do movimento negro, baiano, por exemplo, que vão entrar em interação e aquilo vai ser considerado. Por isso que é uma determinada capoeira e não outra, é um determinado samba e não outro, que chegam a ser constituídos e que vão garantir aquelas condições de legitimidade e de desenvolvimento nacional. Esse processo tem uma ruptura no governo militar. Os militares rompem com esse negócio e porque eles têm um projeto cultural e um projeto cultural de muito longo prazo. E esse projeto cultural passa pela estatização das telecomunicações e a construção de um mercado nacional e pela privatização da produção de conteúdo. Então, a grande produção de conteúdo, que é aquela que interessa, vai ser deixada ao oligopólio dos meios de comunicação de massa e muitos, particularmente, não vou entrar no detalhe aqui, mas todo mundo conhece a história, há uma determinada família que controla a empresa principal, que tem uma relação particular com o capital estrangeiro, etc, etc, etc. Então, o velho modelo no Brasil, ele se constitui dessa forma, né? E ele significa uma relação muito particular entre a cultura internacional e a cultura nacional. Não existe uma divisão aparente. Existe, do ponto de vista da burguesia nacional, evidentemente, o interesse de defender aquela sua situação frente à possibilidade da entrada, sei lá, do capital estrangeiro. Por isso que é um setor cercado para a burguesia brasileira. Mas isso não significa que a forma cultural, no sentido do Williams, que é o broadcasting e a estrutura toda, e os modelos de produção e etc., da grande indústria cultural norte-americana não penetrem no país. Penetram se adaptando às condições da produção cultural nacional, que é aquela que vai ser incorporada. Então, este é o velho sistema, e é o sistema que, vamos dizer, hoje está em transição. Esse é o nosso problema atual. Que transição é essa? Bom, essa transição é uma transição em que essa burguesia nacional perde poder. Por quê? Porque a partir do desenvolvimento das tecnologias da informação e da comunicação, primeiro foi um susto. A TV a cabo criou um abalo, mas não mudou muito, né? Com a internet isso se torna já bastante mais complicado. Mas, na verdade, todo o processo passa no caso do Brasil, pela privatização das telecomunicações, que coloca o inimigo externo dentro de casa. Então, foi um erro estratégico, inclusive, de quem pensava que ia se associar facilmente em condição de vantagem com esses capitais que poderiam ser pensados como aqueles que dominam um campo puramente técnico. Com a digitalização e a convergência, isso tudo se mistura. E, como eu tenho pouco tempo, eu vou acelerar, e a lei CA, que se chama, da TV segmentada de novo agora em 2011, ela mostra já que a aliança entre os setores da radiodifusão e os setores das telecomunicações internacionais, etc., ele já está recomposta. Existe um acordo já, e existe um acordo em que a Rede Globo, por exemplo, reconhece que, evidentemente, precisa se centrar no conteúdo e que a nova aliança que ela estabelece agora com esses capitais internacionais, perdendo espaço, por exemplo, na distribuição da televisão segmentada em geral, pode ter vantagens a partir do momento em que ela se transforma, continua sendo a grande produtora, quase monopolista
de conteúdo no país e com capacidade de disputas, de disputar uma parcela interessante do mercado internacional. Esta é uma coisa que já está, do meu ponto de vista, pactuada, apesar de que, evidentemente, a disputa continua, está na justiça, inclusive, mas isso faz parte do próprio processo competitivo, de como ele vai ocorrendo, mas a estrutura regulamentar já está estabelecida porque já houve uma pactuação nesse sentido. Então, para a gente pensar a questão de uma contra-hegemonia e de uma contra-hegemonia, tem que terminar, mas nestas condições, eu diria, é preciso pensar, eu vou concordar aqui com o Albino, não é? Políticas culturais, não posso elogiar, todo mundo aqui elogiou as políticas do governo Lula. Eu, como trato da comunicação, não posso elogiar muito. Então, mas na área de cultura, de fato, houve um movimento muito importante e, de fato, um movimento que se generalizou dos pontos de cultura e não sei o quê em outros países da América Latina. É preciso pensar de que forma seria possível construir uma perspectiva. Aí teria que lançar a mão do Furtado no seguinte sentido. O Furtado tinha muito otimista na época, não era para menos, da transição democrática, e dizia, olha, uma aliança da classe média, eu imagino, daqueles políticos, daquela gente que estava no aparelho do Estado, que estavam realizando a democratização de fato, com o povo e a cultura popular. Se a gente for pensar isso hoje, a gente não seria tão otimista, mas as energias, elas partem efetivamente daí. E para dizer que ele não era tão otimista assim, ele apontava, já naquela época, ele apontava o perigo. Ele falava, o perigo é a indústria cultural, ele usa outros termos, ele fala o ciclópico negócio, que é a produção da cultura, descaracterizar a cultura popular justamente no momento em que ela tem todas as possibilidades de estruturar um novo projeto de desenvolvimento. Tá certo? Esse era o dilema nos anos 80 e esse continua sendo o dilema do meu ponto de vista hoje. Esta questão é uma questão fundamental e até hoje não foi convenientemente tratada pelos governos progressistas que se sucederam no Brasil. Eu acho que essa questão é uma questão importante para o Brasil e se nós formos pensar num projeto contra-hegemônico em nível sul-americano, esse projeto, evidentemente, tem que incluir essa questão, porque a questão da cultura é chave para a construção da hegemonia e da contra-hegemonia. Então, para concluir aqui, seguiria, vamos dizer, na minha conclusão, eu tiro uma conclusão parecida com a que o Albino já tirou. Como é que nós poderíamos, a partir de um projeto que, pelo que ele disse, está paralisado neste momento, mas a partir daí como seria possível pensar a questão da integração um pouco nessa ótica que eu acredito seja também a ótica de Furtado. Obrigado. Agora passamos a palavra. Bem, boa tarde, a todos os companheiros. Saudar aqui os colegas da mesa e também o nosso grande amigo Saturnino Braga. Foi um excelente senador e prefeito do Rio de Janeiro, muito importante também. A Rosa, Freire, a Ingrid, agradecer a oportunidade de estar aqui com vocês. Sobre o Celso Furtado, eu não tenho o que acrescentar, mas seguramente seja para o desenvolvimento nacional do Brasil, seja para um projeto de desenvolvimento compartilhado na América do Sul, na América Latina, é um dos pensadores mais importantes e mais atuais, na minha opinião. Assim, então, quando se fala em Celso Furtado, não é uma coisa só de história do pensamento, não é como alguns autores que têm um certo valor histórico. Não, o pensamento dele, na minha opinião,
coloca questões atuais e responde questões atuais, né? Então tem muito sentido que o Centro Celso Furtado esteja promovendo e que o pensamento dele... Bem, eu queria tentar contribuir, sem repetir, que eu não conseguiria fazer tão bem o que já foi dito, mas fazendo uma certa relação entre o que o Celso Amorim falou e as duas exposições aqui agora nessa mesa. Primeiro, eu queria dizer que hoje no Brasil está em debate, faz parte da vida democrática, mas está sob ataque também, o que nem sempre é muito democrático, porque o processo de integração sul-americano e latino-americano. Há muita gente que diz que isso é uma opção errada, que o Brasil não deveria priorizar, né, os esforços práticos de integração com os vizinhos sul-americanos, e muito menos ainda com a América Central e Caribe, né? E eu acho o contrário. Acho que, isolados cada um dos nossos países, conta muito pouco no mundo. Num mundo, como a gente sabe, cada vez mais globalizado. Unidos, nós somos mais fortes para nos inserir nesse processo internacional. Essa é a questão central. Até os Estados Unidos, que são a maior potência econômica, política, bélica do mundo, né, que em tese não precisariam fazer o NAFTA, fizeram. Os Estados Unidos não precisavam de aliança com o Canadá e com o México, mas fizeram. Não tem nenhuma região do planeta onde não haja blocos de países. Blocos institucionais, comerciais, políticos. Tem na Ásia, tem na Europa. Por que nós, da América do Sul e da América Latina, seríamos o único... Então tem uma questão aí que não é uma questão simpática, assim, que se der a gente faz um pouco de integração. Não. É uma questão crucial para o desenvolvimento de cada um dos nossos países. Se isso vale para um país grande, economicamente significativo e muito populoso como o Brasil, imagina para países menores da América do Sul e da América Latina. Sem querer ser retórico demais, é uma questão de sobrevivência, né? Que nós estamos inseridos num mundo cada vez mais globalizado é um fato. Eu, pessoalmente, sempre defendi, ao contrário de algumas pessoas que legitimamente tinham uma visão mais autárquica, assim, que o desenvolvimento nacional brasileiro deveria ser feito meio reagindo ao mundo. Eu sempre achei que a nossa questão é o modo como nós nos integramos no mundo. Aliás, o Sérgio Buarque de Holanda falou isso, né? Nós não queremos virar as costas ao mundo, queremos nos integrar de maneira soberana no mundo. Mas a soberania hoje passa pela integração nos blocos, nas alianças regionais. Isso tem o Celso Amorim, como sempre muito brilhante, deixou claro, quer dizer, a nossa região sempre teve conflitos políticos entre países, e eles eram resolvidos pela OEA, que tem sede em Washington, uma organização das 3 Américas. Né? Depois que os nossos países foram capazes de criar, de resgatar o Mercosul, e de criar o Unasul e a CELAC, né? Organismos multilaterais criados por nós, soberanos no sentido de que não tem tutela de terceiros países, de fora da América do Sul, passaram a mediar e ajudar democraticamente a resolver os conflitos. Foi assim na crise da Bolívia. O Celso esqueceu de mencionar a crise do Equador, que houve um golpe para tentar destituir o presidente eleito, Rafael Correa. Foi assim nessa relação Venezuela e Colômbia. Né? É assim que deve ser, quer dizer, a região, soberanamente, de modo multilateral e democrático, né? Respeitada, naturalmente, as regras institucionais de cada país. Tem um aspecto também econômico nisso. A América do Sul é um mercado grande. Né? Eu me lembro que quando nós começamos, né, na equipe do presidente Lula, 20% do comércio dos nossos países era entre os países da América do Sul. Depois passou para 40%. E o Celso Amorim mencionou aqui que a única região do mundo para a qual o Brasil, por exemplo, vende produtos industrializados de maior valor agregado é a América Latina. Os países que mais compram produtos industrializados nossos são os países andinos. Peru, Chile, Colômbia. Né? Para os outros países do mundo, nós, em geral, vendemos matérias-primas.
de pouco valor agregado. E estamos muito subordinados às oscilações do comércio internacional, dessa coisa de commodities, etc. Né? Então tem uma dimensão muito importante para o nosso desenvolvimento econômico também, a integração entre os países. Agora, eu sou daqueles que acho que para resistir aos ataques, porque tem gente no Brasil que diz assim, é uma opção errada essa, nós devíamos ter uma aliança preferencial com os Estados Unidos, né, ou com os países hegemônicos no mundo, tanto do ponto de vista econômico quanto político. Eu sou de opinião que é uma das falsas dicotomias neoliberais. Entre tantas falsas dicotomias, é essa, quer dizer, nós podemos ter uma forte relação com os Estados Unidos, criativa, dinâmica, né, de cooperação tecnológica, de incremento industrial, sem deixar de aprofundar a relação com os nossos vizinhos. Por que uma coisa deveria excluir a outra? Né? Agora, é claro que do ponto de vista político, os Estados Unidos, que são... Né, isso é da fenomenologia dos impérios. Né? Não há nenhum exemplo histórico no mundo, conhecido pelo menos, em que os impérios tenham democratizado o seu poder, né, por espírito caritativo. Né? Isso é um processo de correlação de forças, etc. Quer dizer, se nós queremos uma relação mais equilibrada com os Estados Unidos, né, é preciso construir essa relação. É preciso afirmar, né, uma postura mais soberana, não atacando os Estados Unidos, mas na relação com os próprios Estados Unidos. Eu não me esqueço de uma coisa que eu considerei muito bonita, numa reunião, acho que foi em Barbados, há uns 2 anos atrás, perguntaram à presidenta Dilma na saída da reunião. É verdade que a senhora disse ao presidente Obama que essa será a última reunião dos países da América Latina sem Cuba? Ela disse, é verdade. E perguntaram, mas qual foi a resposta dele? Ela falou, não era uma pergunta. E o John Kerry, secretário de Estado dos Estados Unidos, John Kerry, né? Eu estudei, foi grego e latino, não sou muito bom nessa pronúncia. Ele disse agora que uma das razões que levaram os Estados Unidos a adotar essa nova relação com Cuba foi o fato de que já não havia nenhum país da América do Sul nem da América Latina apoiando a política anterior dos Estados Unidos de embargo, de tentativa de inviabilizar Cuba pelo embargo econômico. Nem os países com governos conservadores na América do Sul, como Colômbia, né, Chile, no tempo do Pinheira, apoiavam. O Celso Amorim mencionou aqui a reunião de Salvador, a primeira, né, em 200 anos de independência, que estavam todos os presidentes da República da América Latina sem tutela externa, nem europeia, nem norte-americana. E as coisas boas que vieram daí, queremos muito mais, mas muita coisa boa que aconteceu. Para resistir a isso, eu acho que a gente precisa avançar. Se o processo de integração ficar onde está, nós vamos retroceder. Alguém falou, não me lembro quem aí, acho que foi Tucídides, que em política, se você não avança, você não fica parado onde está, você retrocede. Né? E para isso, nós precisamos de pensamento estratégico, que está faltando. Né? Mesmo os governos progressistas da região, e eu fiz parte, né, durante 8 anos do governo do presidente Lula, estou falando dos nossos também, tem feito muita coisa boa, mas sem uma visão estratégica mais elaborada. Né? E ação estratégica também compartilhada. Eu estava almoçando com o Saturnino e a Rosa, e dizendo para eles que o ex-ministro do Planejamento do Chile, Luiz Maia, disse o seguinte, que na época da CEPAL, a época forte da CEPAL, com Prebisch, Celso Furtado, havia um verdadeiro pensamento latino-americano e sul-americano. Mas havia poucos governos na região com condição, com interesse de implementá-lo. Hoje nós temos muitos governos progressistas na região, enfrentando os impactos da crise internacional e tudo, mas uma maioria de governos progressistas, mas com pouco pensamento estratégico. Então talvez fosse necessário resgatar, atualizar, né, projetar rumo ao futuro esse pensamento. E indo além da integração comercial. Porque a integração comercial é muito importante. Não sei se vocês sabem, é outra mania no Brasil dizer que a relação Brasil-Argentina não serve a nenhum dos dois países. O comércio do Brasil com a Argentina é igual ao comércio do Brasil com os Estados Unidos, igual ao comércio do Brasil com a China. A Argentina, com 40 milhões de habitantes,
né? Representa para nós, do ponto de vista comercial, mesmo que a China com 1 bilhão e Estados Unidos com 200. Mesmo do ponto de vista estritamente comercial, os resultados do Mercosul são muito importantes. Tem crise agora? Tem dificuldade? Tem. Né? Mas é muito importante. Cai, mas cai com os outros também. Sobe de novo, sobe com os outros também. Né? E vale para os outros países. O país com que o Brasil tinha o maior saldo, acho que ainda tem maior saldo comercial no mundo inteiro, é a Venezuela. De 5 bilhões de dólares, com os Estados Unidos nós temos déficit de 7. Então tem que considerar isso também, quer dizer, o que significa cada uma das relações. Né? Aí, só mencionando assim, eu acho que a gente tinha que avançar. Avançar do ponto de vista mais econômico e produtivo, na integração das cadeias produtivas. Tem o exemplo da indústria automobilística. Não sei se todo mundo sabe, muitos aqui conhecem talvez até mais do que eu, mas é um exemplo bem sucedido da integração da cadeia produtiva do automóvel. Uma parte do automóvel é feito na Argentina, outra parte é feita aqui do mesmo veículo, né? Compartilhando a produção. Isso faz avançar o nível de corresponsabilidade, né, e de entrosamento entre os países. Mas tem mais coisa, integração energética, que já existe entre o Brasil, Argentina e Uruguai, linhas de transmissão e tal. Agora tem com o Paraguai também, o Celso mencionou. Mas podia ter com outros países. Né? Integração na indústria de defesa. Todos os países compram, modernizam seus equipamentos militares. Mas a Argentina tem indústria bélica, o Brasil também tem indústria de defesa. Por que nós somos obrigados a comprar de terceiros se podemos comprar de nós mesmos? Pelo menos uma parte da... Né? Tem acordo nuclear, o Celso mencionou, Brasil e Argentina, para fins pacíficos. Por que nós não podíamos ter integração de indústria farmacêutica? Se nós temos pesquisa avançada aqui no Rio, na Fiocruz, os argentinos também têm. Então tem uma série de dimensões que poderiam aprofundar o entrosamento econômico, produtivo, entre os nossos países. Né? Que não seja só comércio ou empresas brasileiras comprando empresas uruguaias, né? Adquirindo. Podia fazer associação, podia fazer, né, empresas mistas, binacionais, ou multinacionais num sentido novo, né, de vários países da região. Eu acho que aí entra uma questão que é eminentemente cultural, talvez não tanto no sentido de política cultural, mas é que se nós nos limitarmos ao terreno comercial e mesmo econômico, nesse sentido mais profundo que eu falei, nós não vamos criar uma cultura da integração. Né? O nosso processo de integração vai ficar muito à mercê de oscilações comerciais. Então, por exemplo, o Brasil, se o câmbio no Brasil, né, se altera, isso acaba impactando nos nossos parceiros vizinhos. Eu fiz uma viagem pelo interior da Argentina em julho com a minha filha, províncias do norte da Argentina, Misiones e outras, e a preocupação é muito grande com esse câmbio de 4 reais, né? Isso altera tudo, porque fica muito difícil para eles venderem para nós. E fica mais fácil para a gente vender para eles. Como o Brasil já tem um saldo comercial positivo com a Argentina, a gente ter saldo comercial com um, ter um pequeno déficit com o outro, não tem problema. Né? Agora, agravar muito isso pode complicar. Para um país como a Argentina, cujo principal comprador, né, cujo principal mercado de exportação é o Brasil. Então, essas coisas nós temos que olhar. A gente teria que fazer um esforço, na minha opinião, vale só o que vale, na minha opinião, mas de aprofundar a integração em outros níveis. E aí é uma questão eminentemente cultural. Porque, historicamente, nós ficamos muito de costas uns para os outros. Né? As elites dos nossos respectivos países sempre miravam na Europa, né, como modelo estético, como modelo, enfim, de vida. Né? Então, a gente conhece pouco. Os brasileiros conhecem mais agora por causa do turismo de massa. Argentina, Uruguai. O turismo fez muito pela integração. Né? Aqueles estereótipos, que a Argentina é não sei o quê. Você vai lá e vê que é um país forte, né? Grande, dinâmico, com uma participação política grande. No caso da Argentina, com uma produção, por exemplo, literária, que é um pouco a minha praia aí, extraordinária. Né? Mas vale para o Uruguai também.
O Uruguai faz 2 filmes por ano, mas os 2 são obras-primas. Tem 3 ou 4 escritores renomados. Bem, mas todos eles mereciam ter ganho o prêmio Nobel, Onetti, não sei quem. Né? Então, nós precisamos conhecer o outro. A Bolívia, por exemplo, tem uma maioria indígena, que é uma questão cultural também, étnico-cultural. Né? Tem uma questão linguística. Nesse sentido, o governo Lula avançou bastante, porque criou o espanhol no ensino fundamental, o ensino do espanhol no ensino fundamental. Para isso tinha que formar professores, leva um certo tempo. E vocês todos conhecem bem, a gente anda na Argentina, em qualquer lugar, não só em Buenos Aires, Santa Fé, né, Rosário, Córdoba, tem curso de português para todo canto, oferecendo, o que é uma coisa importante. Né, porque a juventude brasileira sabe mais inglês do que espanhol. É ruim saber inglês? Não. Né? Senão nós acabaríamos caindo numa visão reducionista da cultura. Mas não é bom que não haja, né, enfim, esforço para aprender espanhol, que as pessoas tenham essa visão mais ampla. Né? E aí eu acho que a cultura, porque vou falar uma coisa que talvez não seja muito precisa, mas é que a cultura é em si uma linguagem, né? Aí já falando de cultura mais como arte. As pessoas aqui que têm mais de 50 anos, que por definição ninguém tem, né? Dos que estamos aqui, mas se lembram bem que havia uma circulação artística, cultural na América Latina muito grande nos anos 60. A gente ouvia música chilena no Brasil, né? E boa. Ouvia música, assistia cinema mexicano no Brasil, né? Poesia do Chile, literatura argentina começou a ser traduzida. Quer dizer, havia uma... E cultura brasileira também. E se a gente considerar que as artes são formas identitárias, né, de alguma maneira, aquilo começa a circular, cria uma simpatia, uma empatia entre os povos, que também é processo de integração. Porque o noticiário da grande imprensa em geral, ele tende a fazer caricatura de uns países aos olhos dos outros. Né? Vou dar o exemplo da Bolívia. A Bolívia tinha tido, em 10 anos, 7 presidentes e 4 ou 5 golpes de Estado. Há 10 anos que não tem nenhum golpe de Estado, que tem a democracia consolidada, né? Economicamente talvez seja o país mais estável da América do Sul, está com reservas internacionais enormes. Né? O presidente Evo Morales foi reeleito 2 vezes, com 60% pelo menos nas 2. Né? Agora, ontem a Folha de São Paulo fez um editorial duríssimo, porque o Congresso chileno, o Congresso boliviano, decidiu que é possível, que não tem limite para mandatos, desde que a pessoa seja eleita pela maioria da população. Aí um repórter da Folha foi me perguntar, eu falei, bem, mas por que a Margaret Thatcher podia ficar 20 anos, né, se tivesse ganho as eleições? Por que o Felipe González ficou 14 anos na Espanha? Por que no regime parlamentarista, né, os governos, desde que tenham maioria democrática, podem continuar até perder a maioria, e no regime presidencialista não poderia? Né? Quer dizer, é um editorial de um jornal brasileiro ensinando aos bolivianos, é assim, isso serve, isso não serve, sabe? É inaceitável, é intolerável. Quem deu a um jornal brasileiro o direito de impor a Bolívia? Né? Os industriais de Santa Cruz de la Sierra, que faziam oposição a Evo Morales, estão apoiando ele. Que a Bolívia está crescendo 5% ao ano. Todo mundo está ganhando. Agora, o Brasil que vai dizer que a Bolívia não pode ter o primeiro presidente indígena da sua história, num país que tem 70% de população indígena? Então tem que conhecer o outro, respeitar o outro. O Sérgio Buarque de Holanda dizia isso. A desigualdade é um problema, a diferença é um trunfo. Nós não queremos unificar, nem devemos ter uma política cultural unificada para a América do Sul inteira. A gente acabaria aplastando um pouco a rica diversidade que existe. Agora, uns têm que ter a oportunidade de conhecer os outros. E aí não pode ser só governo, não pode ser só empresário, nem mesmo pode ser só dirigente sindical. Tem que ser as pessoas. Alguém falou, eu queria terminar com isso, que é um desafio cultural esse, para o qual as artes podem cumprir um papel importante. Que a música, por exemplo, aproxima países de um jeito. Ela toca cordas de sensibilidade que, às vezes, um texto conceitual não toca. Né?
Eu lembro como é que era lindo ouvir Pablo Milanés, Silvio Rodrigues, de Cuba, naquele movimento da Nova Trova, que era uma espécie de bossa nova cubana. Você aprende a conhecer um pouco o outro país, né? Através de formas culturais, nesse caso, e que circulam e que são, em certo sentido, também contra-hegemônicos, se você considerar a coisa hollywoodiana, né? Principalmente a parte pior da produção hollywoodiana que está aí nas nossas televisões à noite, né? Então, enfim, é impressionante, porque você vai em qualquer país da América Latina, tem aquele monte de porcaria de programa. Não estou falando do bom cinema norte-americano, né? Nem do jazz, nem do blues, dos aspectos fantásticos da cultura artística norte-americana. Estou falando dos enlatados porcaria. Outro dia eu estava na Bolívia, em Santa Cruz, e eu começo a assistir um filme assim, dormi no hotel. Era um filme que provava, né, no final, que os Estados Unidos ganharam a guerra do Vietnã. Literalmente, não estou forçando aqui para fazer comício fora de hora, não. O filme termina com a tremenda vitória dos Estados Unidos na guerra do Vietnã, quer dizer. E as novas gerações vão assistindo isso, daqui a pouco, né, começam a ficar em dúvida, será que ganharam mesmo? Né? Mas se ganharam, por que até hoje tem aquele trauma nos Estados Unidos de ter sido derrotado por um povo? Né? Então, eu queria encerrar dizendo isso. Eu não acredito que avança. Tem consequências positivas, tem consequências benéficas, né? Melhora a vida material das pessoas, o que não é pouco num continente de muito sofrimento, né? De muito sofrimento desnecessário, que esse é o problema, pela desigualdade, pela exclusão. Né? Agora, a gente precisa criar uma vontade popular de integração. Né? O cidadão comum, que não é militante político, precisa falar, não, eu quero estar junto, né, com esses. Nesse sentido, o que o Celso Amorim falou aqui, durante a ditadura, a rivalidade militar entre Argentina e Brasil era enorme. Quem é que seria militarmente hegemônico na América do Sul? Então, se há um entrosamento entre os dois países, e há um entrosamento, inclusive, militar, para fins pacíficos, isso é um outro patamar de civilizatório. Né? E é uma base para a gente também poder avançar. O nível de confiança melhorou muito. Difícil de medir, mas o nível de confiança na região melhorou muito. Que um presidente de direita como Santos, da Colômbia, peça ao Brasil para mediar, peça a Cuba para mediar uma negociação com a guerrilha, né? É porque ele tem confiança. Não tem afinidade ideológica, mas tem confiança que, apesar das divergências ideológicas, há uma vontade comum de construir um espaço diferente, mas compartilhado, um projeto diferente, mas compartilhado. E aí eu estou muito de acordo com o que falaram os colegas aqui sobre, enfim, iniciativas na área da cultura, da política cultural, né, que podem somar nessa direção. Obrigado. Obrigada. Eu perguntaria, temos um tempo para o debate, para algumas perguntas? Cadê o Glauber? Já são 16h20. 10 minutos? 10 minutos e aí o momento do café e logo imediatamente a outra. Então estamos então com 10 minutos estritos. Mas é mais para ouvir né? É melhor ouvir um pouquinho tudo. Né? Seria uma pena se... Descobriram um negocinho lá que eles conseguiram tirar do ar. Isso aí muito legal. Mas eu estou pensando, alguém quer fazer alguma pergunta bem objetiva? Senão fica meio constrangedor para nós, ninguém fala. Né? Meu nome é Gabriela, sou estudante de Relações Internacionais da FRJ, e a minha pergunta é para o Dulce. Você teve uma leitura um pouco mais positiva da aproximação dos Estados Unidos com Cuba, que eu entendi que essa foi a leitura mais comumente feita. Só que hoje em dia, lendo alguns artigos, eu vejo também que essa aproximação dos Estados Unidos com Cuba pode ser, por outro lado, uma tentativa de frear a auto-integração da Venezuela com Cuba, tendo em vista que hoje em dia a Venezuela é o maior
tentativa de... desculpa, eu acho que eu falo alto, mas tudo bem. E aí eu acho que essa é uma tentativa, né, até porque o Obama fez aquela declaração de que se tentamos 50 anos alguma coisa e não deu certo, a gente tem que tentar por uma outra via. Eu acho muito perigoso assim, a gente falar de uma integração sul-americana e, ao meu ver, latino-americana, que é muito importante também, e não também falar sobre essas questões, né, que não é uma boa vizinhança dos Estados Unidos tentar uma nova integração com Cuba. Enfim, eu falo muito. Vou encerrar por aqui. Obrigada. Vamos ser objetivos para a gente poder ouvir mais pessoas do auditório. Bom, bora. Tá bom. Boa tarde a todos. Bom, em primeiro lugar, eu queria agradecer e parabenizar a mesa, tá? É realmente um prazer escutar vocês. Eu sou equatoriana e para mim foi realmente um enorme prazer escutar todos vocês, lembrando um pouquinho o Galeano, a Utopia, aquilo que nos anima a seguir, e realmente essa mesa foi excelente, muito otimista. Bom, resumindo, eu queria perguntar para vocês, na vossa opinião, quais são as perspectivas, né, da integração sul-americana no momento de crise econômica e política, né, nos governos progressistas da região, onde se visibilizam possíveis alternâncias por parte de governos mais conservadores, ou pelo menos com tendências de cultivação, né, de relações mais ou bilaterais ou com blocos econômicos, como no caso da União Europeia. E a segunda pergunta é se a integração sul-americana, no caso, e de forma mais geral a integração latino-americana, ela foi colocada na agenda permanente da política da região, ou se ela continua sendo, ainda hoje, patrimônio da esquerda e dos governos progressistas, né, principalmente nos âmbitos cultural, social e político. Obrigada. Senador Saturnino, queria fazer uma pergunta. Uma pergunta muito objetiva e direta no Albino Rubim. É o seguinte, essa comunidade, cultura viva comunitária, você disse que isso está se desenvolvendo. Quer dizer, que entidade promove ou coordena isso? E esta entidade não poderia também criar um conselho cultural sul-americano? Quer dizer, a gente está em busca de propostas objetivas para incrementar a integração cultural. Eu vou passar para a mesa para a gente ter tempo das pessoas aqui na mesa poderem também responder, porque tem logo uma atividade a seguir. Ok? Obrigada. Então, eu vou começar com essa questão. Veja, na verdade, não existe uma entidade que congregue é um movimento que surgiu muito a partir do Brasil, de uma compreensão da cultura viva do Brasil, que se expandiu. Existem alguns parceiros importantes, por exemplo, a Colômbia. A Colômbia tem um movimento forte nesse sentido. Mas isso varia muito de país para país. Agora, é um tipo de articulação que é muito de comunidades. Portanto, não é propriamente da cultura no sentido que a gente pensa assim, de artistas, de intelectuais. Não, são de comunidades culturais. E não é por acaso que o movimento na América do Sul, na América Latina, se chamou Cultura Viva Comunitária. Eles colocaram esse nome comunitário exatamente por isso. Então, e eles têm um nível de articulação muito, eu diria assim, consistente, né? E tem um conselho, existe um conselho, não sei se sul-americano ou latino-americano, que reúne uma quantidade enorme de países e que esse conselho se reúne sistematicamente. A última reunião que esse conselho teve foi em São Paulo. Então já existe. Esse conselho não se pretende ser um conselho da cultura latino-americana, é da cultura viva, desse movimento específico, né? Que é realmente uma coisa muito interessante em termos de... E é interessante que isso tenha nascido no momento que o Brasil estava... Isso arrefeceu um pouco no Brasil. E quero dizer agora, com a volta de Juca Ferreira ao Ministério, a tendência é que volte esse programa a ter força dentro do Ministério, que é uma coisa positiva, eu acho. Um minuto. Conta 2 minutos no máximo. Ele foi rápido também você. Eu sigo aqui na linha de raciocínio. Eu acho a ideia da cultura viva e do
pontos de cultura, etc., se generalizou, muitos países imitaram, né? E desenvolveram e fizeram outras coisas. Acho isso ótimo. Eu acho que a cultura ela tem a ver com o fato de que os nossos povos se conhecem, existe um movimento. Tá? Já existia nos anos 70. A juventude circulava, e isso está crescendo. Eu acho que a integração deve se dar por essa via, para se defender um pouco da alternância no poder. Governos conservadores talvez venham com outra perspectiva. Agora, eu só quero insistir o seguinte, isso tudo não elimina o fato de que é preciso atacar o ponto central, que são as políticas de comunicação. Então, não adianta nada. É preciso procurar uma integração também nesse nível. Outros países fizeram melhor do que nós. Fizeram leis interessantes. O Brasil não fez nada. É nesse nível que a gente... Porque não vai se construir nada apenas nesse nível se o Estado não entra pesado nesse processo. Por exemplo, eu viajo pelo mundo afora e eu vejo a Telesur. No Brasil, ela é censurada. Telesur, a televisão, não estou defendendo, não acho que seja uma grande televisão, mas é interessante porque tem uma visão diferente. Al Jazeera, tudo isso é censurado no Brasil. Existe uma forte censura privada nos meios de comunicação e a gente não se dá conta disso. Então, eu acho que a política de comunicações ela é o elemento chave que até hoje é a grande dívida, vamos dizer, dos governos progressistas no Brasil, que precisa ser retomada em algum momento. Bem, rapidinho aqui, questão de Estados Unidos e Cuba, é só uma opinião, não sou especialista nessa matéria, não. Mas, primeiro que, claro, a mídia conservadora brasileira, muitos comentaristas, apresentam como se tivesse sido uma tremenda vitória dos Estados Unidos, né? Mas, na verdade, a gente não deve tratar dessa maneira, como se fosse uma guerra, né? Quem ganhou, quem perdeu, mas o próprio discurso do Obama mostra. Se uma política não deu certo durante 50 anos, ele está reconhecendo que a política do bloqueio, da tentativa de sufocar economicamente Cuba, fracassou. Né? E isso é bom, é positivo para os dois países e é positivo para a América Latina como um todo. Né? E é sempre importante dizer, porque também está aí nos debates, que o Brasil já tinha, entre outros países, Venezuela, mas também o Brasil, né? o BNDES, seguindo escrupulosamente todas as regras, e com base num programa que começou no governo do presidente Fernando Henrique, não tem nada a ver com que é de financiar a venda de serviços de empresas brasileiras para outros países. Né? O Brasil já estava, empresas brasileiras já estavam vendendo serviços lá, né? E o Brasil, aliás, o restabelecimento das relações com Cuba foi do último governo militar. Não foi dos governos da redemocratização. Né? Foi o último governo militar brasileiro que restabeleceu relações com Cuba. Na época foi um gesto importante, significativo. Né? O que eu acho é que a gente deve ter uma visão multilateral em relação a isso. Eu tenho uma visão muito positiva, porque o bloqueio fez muito mal a Cuba, e como eu sou, aí, de novo, é só uma opinião pessoal, eu sou uma pessoa que defende o socialismo democrático. Me considero socialista, mas acho que o desafio do século XXI é a síntese entre socialismo e liberdade, socialismo e democracia, na economia, na política e tal. Então eu espero que Cuba, né, conserve todas as suas conquistas socialistas, mas se torne um país mais democrático na esfera política. Minha opinião, posso estar errado. Né? E acho que o bloqueio atrapalhou um pouco isso. O bloqueio dificultou, né, o exercício de uma democracia mais plena em Cuba, porque era quase um estado de guerra. Né? Então eu vejo também com sentido positivo. Né? Mas é claro que é uma questão muito mais complexa. No caso do Equador, que eu só mencionei aqui na amiga equatoriana, o Equador também tem experiências que poderiam ser mencionadas aqui, muito interessantes. Né? Também no terreno ético, que o peso indígena é grande. Né? Perspectiva em época de crise. Eu acho que é justamente na época de crise que a gente tem que dar uma resposta que não seja só econômica, né? Apresentando um horizonte. Né? Não uma utopia no mau sentido, assim, de uma coisa que não poderá se realizar, mas um horizonte utópico, no bom sentido. Né? Uma coisa para você caminhar nessa direção. Porque é aquilo que eu estava falando, a integração não pode ser só econômica. Ela tem que ter uma dimensão de valores compartilhados, mesmo que os governos
se alternem. Né? E eu acho, sinceramente, que mesmo governos mais conservadores na América Latina já perceberam que é interesse dos seus países, econômico, político, participar do processo de integração. Tem mais de 100 empresas colombianas com investimentos fabris no Brasil. Né? Porque o Brasil é um mercado muito grande. O país do mundo que tem mais investimento no Brasil na última década é o Chile, 40 bilhões de dólares. O Chile é um país com muito capital e pouca oportunidade de investimento interno. Então não é um problema ideológico. Eu não acho que o ideal da integração seja um ideal ideológico. Esquerda com esquerda, direita com direita, não. São os países, são os povos. Pessoas conservadoras poderão ser a favor, e muitas são. Né? E seria um erro nosso se nós transformássemos isso num cavalo de batalha ideológico. Né? Não. O presidente Lula mesmo tinha muita relação com o presidente Pinheira, né? Tornou a recebê-lo depois que ele saiu, que é um homem de direita. Isso vale para qualquer país do mundo. O Brasil e a França defenderam na ONU uma resolução que não permitia a invasão do Iraque. E era o governo conservador francês do Chirac. Né? Política internacional não pode ser feita só por afinidade ideológica, na minha opinião. Deve ser feita por objetivos, né, que possam ser compartilhados pelos povos. Porque os governos mudam, né, mas os povos têm uma perenidade aí. Né? Só uma última coisa que eu queria falar, o papel da escola, sabe? Especialmente da escola pública, como um instrumento cultural, eu diria, como espaço cultural. Eu sou professor de português de carreira, trabalhei muito de 5ª a 8ª série. Termino com esse exemplo. O Maurício de Souza fez, voluntariamente, não recebeu nenhum tostão para isso, criou uma historinha, a Turma da Mônica no Mercosul. Isso tem uns 6 ou 7 anos. E doou para o governo brasileiro, para o MEC, 3 milhões de revistas. Né? Essas revistas foram distribuídas nas escolas e fomentaram uma reflexão sobre o Mercosul entre as crianças e adolescentes e tal. Muito interessante, porque o pessoal gosta dos personagens, tem afinidade com aqueles personagens. Né? E aquilo estava tematizando o Mercosul. A gente considerar que tem muita coisa a ser feita dentro de cada país em relação à integração com os outros. Setores da opinião pública, cientistas, universidades. Eu, por exemplo, dou muito valor a Ingrid, até agora era presidente do FAMERCO, né, a União Universitária do Mercosul. Tem acordos universitários importantíssimos, que muita gente nem sabe. Né? Cooperação universitária, cooperação acadêmica, quanto mais a gente ampliar isso, melhor. Vai capilarizando, vai chegando. Não é só no Rio ou em São Paulo, tem em Tocantins. Né? Tem a Universidade do Pará, vai chegando, né? É mais nesse sentido. Muito obrigado aí pela